Agora falando do Flamengo, porque tem o clássico, né, nas próximas horas, Vasco e Flamengo, estádio do Maracanã, já tinha ficado definido dessa forma, o Maracanã recebe Vasco e Flamengo. E uma informação aqui de bastidor do Mengão, hein? O repórter Bruno Braz, do UOL, revelou hoje alguns bastidores da recuperação de Pedro, que voltou aos gramados após grave lesão no joelho 2 meses antes do previsto. Além da grande estrutura oferecida pelo Flamengo no Ninho do Urubu, Pedro montou seu próprio departamento médico em casa. O atacante adquiriu todos os equipamentos necessários para realizar o trabalho de fisioterapia nos primeiros meses pós-cirurgia do ligamento cruzado anterior. Além disso, desde 2021, ele conta com um fisioterapeuta particular. O profissional trabalha com o jogador semanalmente em sua residência após os treinos no Flamengo. Na época da lesão, o Camisa 9 realizava 3 sessões diariamente em casa. Os treinos eram complementares ao trabalho feito no centro de treinamento rubro-negro. A evolução na recuperação era nítida desde o início. Pedro já estava pisando no chão pouco tempo depois do procedimento cirúrgico. Passado o período pós-operatório, o atacante focou na preparação física. Em seguida, já com os movimentos recuperados parcialmente, passou a se dedicar em recuperar a parte técnica. Então, muito legal aqui, né, esse bastidor da recuperação do Pedro. Jogador que sabe a camisa que está vestindo, sabe a responsabilidade que ele tem, né? Toda a pressão que um jogador enfrenta, né, ao vestir a camisa do Flamengo, toda a responsabilidade que essa camisa carrega, essa camisa importante, tão pesada aqui do nosso futebol. E o Pedro voltando ao Flamengo, a gente fala aqui de outros jogadores que não se cuidam tanto, que não prezam pela carreira, e muito legal, né, ter esse bastidor aqui do Pedro, que não só formou ali, não só contratou um fisioterapeuta particular, mas também montou toda uma estrutura na casa dele para que ele pudesse se recuperar não só no CT do Flamengo, mas também em casa, Flávio. Boa parte dos jogadores da Europa fazem esse tipo de coisa, e é importante, sim, ajuda muito. Eu sou muito fã do Pedro, eu gosto dele, acho um baita jogador, acho um personagem maravilhoso, aquela comemoração dele lá, eu acho sensacional, torço demais por ele, mas eu não posso deixar de dizer que eu temo por esses 2 meses de antecipação. Mesmo com tudo isso e tal, o corpo humano, ele precisa de um tempo regular para cada tipo de recuperação do que você faz. A condição dele foi muito grave, não foi a primeira vez que ele teve problema sério. E tomara que não apareçam essas condições musculares e tal, que afasta o cara, deixa o cara moralmente, né, de cabeça baixa e tal. Tomara que não tenha um custo essa antecipação de 2 meses. Eu torço para que isso aconteça. Mas é sempre preocupante quando você queima etapas. Esse tipo de cirurgia, ele demanda o tempo certo para a recuperação. Eu não sou médico, tá? Eu estou vendo pelo que a gente vê, pelo que a gente acompanha, pelo que os médicos falam e tal. Vamos torcer para que essa antecipação não cobre um preço do Pedro lá na frente. Aqui no futebol brasileiro a gente teve aquela lesão do Dudu, que foi exatamente a mesma lesão que o Neymar teve. O Dudu voltou antes do Neymar, fez o segundo semestre pelo Palmeiras no ano passado, agora está no Cruzeiro, embora agora no banco de reservas, e vai ser assunto daqui para frente, mas o que eu quero dizer, o Dudu voltou, jogou pelo Palmeiras, agora já está no Cruzeiro, e o Neymar continua nessa coisa, né? O Neymar demorou para voltar, quando voltou, o Jorge Jesus não sentiu essa confiança toda nele, não inscreveu ele no Campeonato Saudita, aí veio aqui para o Santos, fez 7 partidas e voltou a sofrer com lesões o Neymar, né? Para você ver assim a diferença. E aí geram aqueles questionamentos. Será que o jogador, no seu dia a dia, será que ele está cumprindo fora aquilo que ele já faz no clube? Será que ele está se cuidando fora do campo, no extracampo? O Pedro não deixa mentir, Vamp. O Pedro não deixa mentir. Que exemplo do Pedro em meio a tantos casos aqui do futebol. O Neymar tem isso há muito tempo, tá? Ele tem, inclusive, trabalho com ele o Ricardo Rosa, que é um dos maiores fisioterapeutas do Brasil em todos os tempos. Faz muito tempo que trabalha. É uma coisa muito... Só como informação. Tá? Sim, sim. É que a gente viu o Neymar agora em Carnaval, a gente viu o Neymar pra lá, pra cá. E aí se questiona mesmo. Até pela idade, pelas lesões que foram mais pesadas, vai ser muito difícil a gente ter a recuperação do Neymar. Independentemente, se ele for pro Mosteiro, pro Carnaval, eu acho que não vai mudar muita coisa. Tomara que consiga, mas... e no caso do Pedro, eu acho legal. Acho que o jogador tem que ser profissional mesmo. Tem que fazer o máximo que ele pode. Tem um negócio assim, né, Pedro? A gente sabe que há uma evolução muito grande dentro do esporte total, né? Não só no futebol, né? Quando eu já tive a lesão
que o Pedro teve, que o próprio Neymar teve, lesão de cruzado, no jogo Corinthians e Atlético Mineiro. Foi até o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2003. Primeiro jogo da rodada, no Pacaembu. O Pedro já é a segunda lesão de cruzado que ele tem dentro da carreira dele. Se for dois meses aí, que nem tá todo mundo falando, né? Tem que estar muito atento mesmo, muito atento, porque é uma lesão muito séria. Outra coisa eu entendo até que o que cada jogador tem hoje, né? Seus staffs, seu fisioterapeuta próprio, tem tudo. O médico, a gente fala assim, Flávio, ó, o Flávio machucou o joelho, eu sou o médico, eu tô já quem grava, eu te opero. Eu tenho um tato de te operar, os médicos têm um tato. Agora, de recuperar, é o fisioterapeuta. Isso. Que vai estar todo dia, o médico vai estar acompanhando aí. O Flávio foi lá hoje, fez o que tinha que ser feito. Ele passa e faz isso com o Flávio. O médico passa para o fisioterapeuta já tem uma noção, vai e faz. Ao mesmo tempo que isso é muito importante, que o jogador hoje se cuida mais. Por exemplo, eu saía de férias, não queria saber de nada, não tinha nada. Eu, quando eu voltava aqui, falava assim, o Ricardo Rosa mesmo, um cara permanente do Corinthians, fixo, trabalhava lá, Moacir Santana, ó, 20 voltas no campo, aí eu dava 2, 3, digo, pra que eu fui tomar aquela caipirinha, meu Deus? Eu tenho que tirar tudo, eu ficava pensando, bufando, todo mundo que botava pra fazer aeróbico pra caramba. Hoje o cara já sai de férias, já com o seu preparador físico, tudo. Em relação a essas duas coisas, preparador físico particular e fisioterapeuta particular, você tira a competência moral do departamento médico do clube, fixo do clube. Por exemplo, o Neymar não é agora no Santos, ele já tem dentro da sua carreira. Sabe quem é o chefe do departamento médico do Santos, da parte de fisioterapia? É um dos melhores do mundo, o Rosan. Trabalhou muito tempo no São Paulo. Seleção brasileira, mais... Só me tira uma dúvida. Mais de 15 anos. E quando você dá essa autonomia para um cara particular, porra, ó, ele vai se tratar em casa, não vai se tratar no clube. Você tem um cara como o Rosan, que entende tudo, que vai te pegar lá, ó, vamos fazer 3 períodos. Eu quero que você faça 6, 8, 10, 2 da tarde, 4 da tarde, que não o Hulk. Mas será que eles não conversam? Tira autonomia. Isso eu sei, sabe por quê? Porque eu escuto dos bastidores dos grandes fisioterapeutas aí, todo mundo. Só uma coisa, Vamp, o que eu sei, aí você trabalhou lá, eu é de ouvir, você de viver. Pelo que eu sei, quando os clubes na Europa, a partir do momento que o jogador tem um problema e ele passa a recuperação, os clubes não dão a estrutura que se dá aqui. Então o cara lá, ele já compra equipamento para isso. A melhor medicina esportiva de futebol no mundo é o Brasil. Por isso que os jogadores fazem um esquema próprio. E a partir do momento que o Neymar... quando você está aqui no Brasil, você já está com os melhores aqui. Então, mas aí quando você tem um cara como o Rosan. Não, eu digo, quando você tem um cara como o Ricardo Rosa, eu acho que eles devem se conversar para poder falar, olha, vamos trabalhar, eu já sei o que estava fazendo. O Ricardo que fez o trabalho lá na Arábia, eu não sei, eu não... Então é muito questionável que o Neymar machucar tanto dentro da carreira. Se você tem esse staff com você há anos. Uma coisa você... Eu chego para você, isso eu vi pessoalmente com um atleta, o Ronaldo, fenômeno. O Ronaldo tinha o filé. Lá em Milão. O filé falava para mim assim, vamos chegar no treino, vamos lá, para a gente não fosse com o filé chegava assim, Ronaldo, 3 séries de 15. O Ronaldo brincava, vou fazer 3 de 10 bem feito, que eu que te pago. Eu falava, não, velho, faz aí, ficava com o Ronaldo para dar força na recuperação do Ronaldo. Mas fazia os 15. Mas às vezes não fazia. Hoje eu tô afim, não, tô de saco cheio, amanhã eu faço dobrada. No clube, quando você vai todo dia, não tem esse negócio não, você tem que fazer. Os caras estão lá todos os dias, você não pode faltar. Você não pode faltar. Então tá tendo muito esse debate aqui no Brasil, as escondidas. A gente não tem, de repente, hoje já tem os aparelhos que os europeus têm. Mas o tato para recuperar jogador não tem igual. Cirurgia, por isso que você vê que o Ronaldo ele opera com um especialista francês, opera na França, opera nos Estados Unidos, mas quem cuida dele é um brasileiro, que é o filé, a vida toda. E aí está tendo esse debate, porque tem aqui nos clubes, tem grandes fisioterapeutas, e os caras estão vindo com os particulares, e está tirando a autonomia de que o departamento médico... o Neymar, você vai falar do Neymar. O Neymar fala assim, eu vou me recuperar em casa.
Tá tirando a autonomia do departamento médico do Santos, que tem cara tudo fera. Ele não chega lá, ó, aqui, quando é no clube, Fábio, é 8, 9 é 9, você não chega pra direção, pro supervisor, pra todo mundo, ó. Marquei com o Flávio Prado, tinha que fazer isso, aqui, ele não apareceu. Apareceu 10. Isso. E os caras passam. Tá tendo esse debate aí por fora. Poucas pessoas estão sabendo disso. Quem comanda é o departamento médico do Santos, é um dos maiores fisioterapeutas. 10 anos de seleção brasileira, campeão. Espetacular, nossa. O Rosano, muito tempo de São Paulo. O próprio departamento médico do Corinthians, do Inter, tem cara que são fixos. E é esses caras que recuperam. Agora, se você não for fazer, nada contra o Pedro pegou. Vou fazer tudo que o clube me pediu. Eu vou fazer, mas vou fazer um a mais também para melhorar. Eu vi quem foi agora, o Cuca falando do Júnior Santos, que ele fez tudo certo no treino, terminou o treino e falou: Cuca, departamento, eu quero fazer 15 minutos, algo a mais aí. Cara, muito comum, nesse 15 minutos de algo a mais, ele já tá 4 jogos fora que ele machucou. Ele machucou treinando. No Palmeiras, por exemplo, eles têm um controle até sobre o sono do atleta, né? Porque tem aquela cartilha. Se na minha época me dá aquilo, eu meto num gato. Existe um negócio que o Palmeiras dá pros jogadores pra ver se tá dormindo. O gato só dorme. Eu tiraria e botava nele. Como o Vampeta descansa. Se dá pro cachorro, não, o cachorro brinca. Olha lá, o outro tá dormindo, não, tá brincando, tá indo pra lá e pra cá. De noite, que esse cara tá andando pra lá e pra cá? Você ia comprar um gato, Pô, pega um gato, um dourado, aqueles grandes, enrolam tudo no gato. Grandão, né? Aí você dá uma ração pro gato e deixa ele dormindo. Ele já dorme sem nada. Comendo, então. Quer dizer, rapaz, o cara tá se cuidando mesmo, tá dormindo. Olha que sono perfeito. Não tem isso? Tem? Não, Isso. Né? E aí tem a cartilha lá, né, Vamp? É sono, alimentação, é preparo físico, né? Esses 3 principalmente. Mas o Palmeiras monitora o sono dos jogadores. Aí no dia seguinte, se o cara dorme mal, já chega lá o relatório pro médico, o médico passa pro Abel e fala: esse cara aí não dormiu tão bem, hein? Há o risco de lesão. Há o risco de ele estar desgastado, não dormiu bem, pegou uma sequência de jogos, não sei o que lá. Tira o cara. Aí o Abel vai lá e tira o cara. E é assim que funciona no dia a dia, né? Se é comigo, o Abel vai me botar pra jogar direto. Pô, isso aí tá dormindo bem, tá perfeito. Eu com o gato Angorá lá, pichando. E cara, comida pra ele. Amarra, pega um sofá confortável. E gato é preguiçoso. Não é um bicho preguiçoso, é gato. Deixa eu... Como é o nome daquele gato que só dormia? Como é que é o nome daquele gato que só dormia lá? O Garfield, né? Garfield. Se bem que gato, vai, de dia dorme, à noite acelera, tudo até jeito, dá um... O Garfield, o dono do Garfield falava assim: o rato tá passando aí, ele disse: o que é que tem? Não, mas você tem que pegar o rato. Ele falava: você que é o dono da casa. O gato, durante a noite, tem um pico de energia, um negócio assim, impressionante, porque ele fica dormindo muitas vezes durante o dia. Você deixava o gato acordado de dia, mano. Trocava música, fazia tudo. De dia você tá lá no treino, então não precisa... Mas põe a música alta pro gato não dormir. Aí de noite o gato, porra... Que maravilha. Aí o Flamengo tem o Vasco, hein? Vasco que vem de uma derrota pro Ceará, 2 gols dele, hein? Alô, torcida do Corinthians. E ex-Vasco, Pedro Raul. Foi a Cedes, Ceará 2, Vasco da Gama 1 na temporada. Os últimos 10 jogos, 5 vitórias do Vasco, 4 derrotas, 1 empate. No Campeonato Brasileiro, 2 vitórias e 2 derrotas do Vasco da Gama, que tem uma freguesia pro Flamengo. 10 partidas o Flamengo tem sem perder para o Vasco. A última derrota foi na primeira fase do Carioca de 23 e de lá para cá 8 vitórias rubro-negras e 2 empates. Puxando o retrospecto total, desde 2017... o Cruz Maltino venceu o Mengão em apenas 2 oportunidades, nos Cariocas de 21 e 23. Nos últimos 32 jogos, são 19 vitórias do Flamengo e 11 empates. Um aproveitamento rubro-negro aí no confronto que gira em torno dos 60%, ou melhor, 70%. Então, a freguesia assustadora do Vasco para o Flamengo. Flávio e Vampeta, e a bola vai rolar amanhã, este sábado. Com a transmissão do microfone da Jovem Pan, neste sábado você confere Vasco da Gama e Flamengo do Maracanã, Flávio. Aí quando os dois foram para a final, né? Eu falei assim, não tem disputa, né? Vasco e Flamengo não tinha disputa em 2 jogos, pô. Foi a final mesmo, né? Foi a final ou foi a semifinal? Campeonato Carioca? Eu não dou muita bola para esses regionais. Foi a semifinal, não foi? Teve um Flamengo e Vasco aí, eu falo, 2 jogos não tem disputa, pô. O Flamengo é muito melhor. Só dentro... Final. Foi a final, né? Só dentro de uma
a normalidade, o Flamengo perde do Vasco. O Flamengo é muito melhor que o Vasco. Está muito mais estruturado, está muito mais tranquilo. Tem um time muito superior. Foi a semifinal, que a final foi Fla-Flu. É isso, né? A final foi Fla-Flu. Só... Então eu fiquei na dúvida, realmente eu fiquei na dúvida. O Flamengo ganha o primeiro jogo 1-0, ganha depois 2-1 do Vasco. Na final contra o Fluminense, 2-1 Flamengo e o segundo jogo 0-0. Então, eu vejo assim, é uma questão normal. Se você pegar, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians ganhou na final, né? No Paulista. Mas quando chegou aqui no jogo, o Palmeiras contra o Corinthians, nesse momento o Palmeiras é sempre favorito. Flamengo contra o Vasco, o Flamengo é favorito. O Vasco vai ter que se superar, vai ter que contar com uma jornada muito inspirada e um Flamengo não jogando tudo. Se o Flamengo jogar tudo que pode, o Flamengo ganha o jogo. E aí, se os caras estão querendo ver se o cara ele pode continuar ou não no jogo contra o Flamengo, quase que você está falando pro cara ir embora, porque é muito difícil que não dê Flamengo nesse jogo. Vasco e Flamengo, hein? Jogão clássico neste sábado, Vampeta, no Maracanã. As equipes que se enfrentam pela primeira vez desde as semifinais do Campeonato Carioca. Vamos. Esse jogo é muito importante porque o Vasco vive sob pressão, né? O Carille ali vivendo sob pressão. O Pedrinho falou que o Vasco está entre os 8 melhores plantéis do país. O Vasco vem de uma derrota diante do Ceará, né? O Flamengo vive uma semana muito importante, né? Vem de uma vitória consistente diante da equipe do Juventude, uma goleada. O Flamengo que precisa, eu acho que vai até poupar jogadores diante do Vasco. Porque na terça-feira, o Flamengo tem um jogo duríssimo contra a LDU, lá em Quito. E uma derrota do Flamengo faz com que o Flamengo fique ameaçado na Libertadores. O Flamengo tem 2 jogos fora de casa. Pega o LDU, depois pega lá, como é o nome do time lá, Santa Fé? Independente de Santa Fé, né? Não, é outro time, é o time lá da Argentina. Pela Libertadores, tem 2 jogos fora. Central Córdoba. Central Córdoba, né? Então, o Central Córdoba é da Argentina. Da Argentina. Que ganhou aqui no Flamengo. Isso aí. Santa Fé foi o que o Fluminense enfrentou agora. Não, o Central Córdoba. Ele vai pegar... Eu acho que ele não vai com o time titular todo, o Felipe Luiz, porque ele sabe da importância que é o jogo contra a LDU em Quito. Mas você fala assim, não vai com o time todo titular, mas o time do Flamengo, então eu vou para Arrascaeta, eu tiro... o Pedro já está no banco mesmo ali, né, que está voltando. Tiro o Luiz Henrique. Mas tem Cebolinha, tem Michael, tem várias opções. E o Vasco ali na luta, né? Só correção, o Fluminense encarou e goleou por 5-0 o San José na Copa Sul-Americana. San José. E o Flamengo terá o Central Córdoba, né? De time argentino tem o Central Córdoba. Já perdeu pro Central Córdoba aqui no Maracanã, inclusive. Agora vai jogar lá na Argentina. E o Vasco da Gama, que também tem seu compromisso aí, né? Por Copa Sul-Americana. O Vasco que enfrenta o Lanús. Enfrenta o Lanús da Argentina. Mas esse jogo é aqui, não é lá na Argentina, é aqui. Então o Vasco tem o Flamengo e depois tem o Lanús. E aí já tem Cruzeiro, aí o Operário é a sequência do Vasco. Palmeiras, a sequência do Vasco da Gama. Flamengo, Lanús, Cruzeiro, Operário e o Palmeiras. Operário pela Copa do Brasil, que também se aproxima.